paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar de um novo livro. Nós falamos de Gênesis, acabou, e agora estamos entrando no novo livro, que é o Êxodo. O livro de Gênesis, ele descreveu a criação de todas as coisas e a trajetória dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que caminharam sob a promessa de gerar uma grande nação que habitaria na terra de Canaã. Mas o livro de Gênesis termina com a família de Jacó no Egito, longe da terra prometida. Na verdade, Gênesis é o livro do início, então mostrou toda uma base do mundo, a criação do homem e o chamado do ser humano, da humanidade, para o propósito de Deus. E a gente viu que em Gênesis nós tivemos muitos personagens, Foi Abraão, daí teve o filho Isaque, aí depois teve Jacó e Esaú, aí vem os 12 filhos dele, e assim vai. Foram muitos personagens, muitas histórias, cada família uma história diferente, eventos individuais, então foi assim bem colorido. Aí nós vamos entrar em Êxodo. O que vai acontecer? Em Êxodo, nós vamos ter um personagem central, que é Moisés. Todo o livro de Êxodo, ela vai ser contada a partir de uma pessoa, que é Moisés. E um personagem, por sinal, que não existe em Gênesis, nem se foi citado. Um personagem totalmente novo, diferente, e é um livro também onde nós vamos ver Deus de uma maneira muito mais poderosa, mais presente. Talvez em toda a Bíblia nunca Deus se manifestou tanto quanto Ele se manifestou em Êxodo. Como Ele se apareceu, como Ele falou, decidiu, mostrou suas maravilhas. Acho que as maiores maravilhas de Deus, com exceção da ressurreição de Jesus, que trouxe a salvação, os maiores milagres provavelmente são no livro de Êxodo mesmo. É o que a gente vê aqui, E, então vai ser uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos estar falando da mesma pessoa, só que uma caminhada vai ter a ação do homem, contando suas mazelas, Mas, em princípio, é Moisés e Deus que nós vamos encontrar aqui, tá? O livro de Êxodo inicia citando todos os filhos de Israel e quanto eles se multiplicaram, tornando-se numerosos e fortes no Egito. E aqui Israel começa a tomar forma como um povo de Deus, não mais uma família, clã ou tribo. Isso também é uma diferença. Deus tratou em Gênesis um por um. Falou com Abraão, falou com Isaque, ele conversou com Jacó. Então foi um relacionamento assim, de um homem, de Deus para um homem, chamando para um propósito. Aqui, em Êxodo, nós vamos ver que, pela primeira vez, Israel é chamado como um povo. Deus vai tratar o povo. Ele não vai tratar uma pessoa aqui e ali. Sempre ele vai falar o povo. Ele vai tirar o povo do Egito, ele vai ensinar o povo, conduzir o povo até a terra de Canaã. Então, agora é uma outra etapa onde Deus tem um chamado para o povo, não chamar uma pessoa. Porque já foi dada largada. Já está lá, formou a família de Jacó com os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. No Egito, nesse momento, quando Moisés aparece, já não tem mais nenhum daqueles 12 filhos de Jacó, já todos morreram. Aqui, já se passaram mais de 400 anos. Então, entre Gênesis e Êxodo, existe um tempo de mais de 400 anos que se passou e que Deus nem se manifestou a eles, nem eles também procuraram Deus. De certa forma, não tem nenhuma evidência de que alguém se preocupou em fazer um culto, manter a tradição, manter alguma coisa. Provavelmente devem ter contado, cada um contou assim, não, olha, seu avô veio lá da terra de Canaã, seu avô foi Rubem, alguma coisa assim. Mas nada registrado. E nesse meio tempo o povo cresceu.
E aqui, fazer umas considerações. Tá. Deixa eu só dar um toque sobre Moisés. Moisés foi um homem que só apareceu aqui a partir de Êxodo. E ele vai fazer parte de todo o resto dos 5 livros. Existe o Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Esses 5 livros iniciais da Bíblia foram escritos por Moisés. Tradicionalmente, o pessoal já de comum acordo que foi Moisés quem escreveu. E desses 5 livros, só Gênesis é que ele não está. Os outros, todos, Moisés está presente nesses outros 4 livros. Até o final, quando acaba, e daí depois desses 5 livros, começa o livro de Josué, né? Daí sim, encerra a história de Moisés. E então, daqui para frente, nós vamos estar só falando com ele. E ele conosco, com a gente, né? E Moisés conosco. Então, esse homem chamado Moisés, a própria Bíblia considerou ele como o maior profeta que já existiu na Terra. O próprio Deus disse isso. A gente vê em Deuteronômio 34, 10 e no 12. Se quiserem dar uma olhada, diz assim, Deuteronômio 34, 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Então, é um homem que foi assim, balizou todo o povo de Israel. O povo de Israel, ele se formou e se estruturou a partir da pessoa de Moisés. E interessante, Êxodo 7:1, aí isso eu achei lendo, mas uma coisa curiosa. Êxodo 7:1 diz o seguinte. Essa versão diz assim: eis que te encherei com o poder de Deus perante Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Moisés é um profeta. Aqui diz, né? Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Mas, em Êxodo 7:1, o que Deus fala? Eis que te encherei com o poder de Deus perante Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Ó, que privilégio. Deus colocou Moisés no lugar de Deus aqui na terra. E ele falou: Arão, teu irmão, vai ser teu profeta. Olha a posição em que Deus colocou Moisés. É algo surpreendente. Então, eu achei assim algo assim fantástico. Eu tinha já a ideia assim, Moisés é um grande profeta e tal. Mas quando li esse versículo, fiquei maravilhada. Eu não sei se tem uma outra versão, mas tem outra versão que parece que é um pouquinho melhor. Tem uma coisa que eu acho que não sei se vai dar diferença, mas outra versão acho que pode até ser mais específico sobre isso. Sim. Na Bíblia Almeida diz assim: eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Aqui ele fala: eu te coloquei como Deus perante Faraó, né? Então veja o propósito que Deus tinha com Moisés. É algo muito grandioso mesmo. Foi o único que viu Deus face a face praticamente. Foi de costas, mas não podia ver mais que isso, nem morreria. Então, o máximo que um ser humano podia ver Deus foi Moisés que viu. Tá? Então, é fantástico, é interessante isso. Se acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma consideração, podem estar interrompendo, tá? Pode estar compartilhando com a gente, tá bom? Porque é uma coisa que está um pouco preocupada em relação à filmagem e tudo, mas dá para a gente se comunicar também durante a minha fala, tá bom? Então, fique à vontade. Não só no final.
Toda a ação de Moisés é direcionada por Deus. Em nenhum momento Moisés fez algo que ele falou, eu vou fazer, eu acho que é melhor assim. Como aconteceu em Gênesis. Em Gênesis, muitas vezes, os personagens, né, tomaram atitudes próprias. Né? Sara pegou Agar para gerar um filho. Né? As atitudes individuais, Jacó teve suas atitudes de querer negociar a primogenitura com Esaú. Então, a gente vê muito o ser humano agindo por si, querendo tomar a decisão das coisas. Aqui não, aqui é tudo Deus mandando Moisés fazer. Em alguns momentos, a gente vai ver que Moisés saiu um pouquinho do sério, mas pelas circunstâncias. Mas em todo momento, a gente vê Deus e Moisés numa intimidade muito grande de relacionamento. E Deus, ele se manifesta de uma maneira muito poderosa. Ele se revela por milagres, ele mostra o seu caráter, ele mostra todo o propósito que ele tem com o seu povo, para que eles voltem a ter um relacionamento com Deus. Porque esses 400 anos que ficaram no Egito, que o povo se multiplicou, eles não se misturaram muito, não buscaram a Deus, não buscaram a sua identidade como povo de Deus. Né? E uma coisa interessante também é que Êxodo provavelmente é o que mais tem a ver com o Novo Testamento hoje em relação a Cristo. Trazendo para o Novo Testamento, o livro todo de Êxodo prefigura a libertação da escravidão do pecado para a liberdade através de Cristo e caminhando para conquistar a Canaã celestial como filhos de Deus. Inclusive, a Páscoa foi instituída aqui no Êxodo, né, e tem um significado muito grande em relação à obra de Cristo. E uma coisa curiosa que a gente viu também em Gênesis 15, 13. Vamos ver aqui. O que acontece no livro de Êxodo não é novidade. Não é uma coisa que apareceu de repente. Gênesis 15, 13 fala, o próprio Deus fala para Abraão, até. Ele faz uma aliança com Abraão, em Gênesis, e ele diz assim, fala para Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Em Gênesis 15, 13 e 14, olha só, Deus já estava falando que o êxodo ia acontecer, que esse livro ia acontecer. Falou para Abraão, só que ele nem tinha Isaac ainda, nem tinha filho. Só que já falou. Ainda falou o tempo, 400 anos, e foi isso. Isso é uma coisa muito curiosa. Deus, se a gente for ler a Bíblia com atenção, ele sempre falou, olha gente, vou fazer isso com vocês, isso vai acontecer, tá? Para alguém ele avisou, para alguém ele sempre fala, eu vou fazer isso. Abraão, não sei se ele passou isso para os filhos, mas Deus falou. Ele não pode dizer se eu não avisei. Vocês estavam sabendo porque eu falei. Para alguém eu falei. E quem ouviu tinha que ter passado para frente. Se não passou, problema de quem não passou, mas eu falei. Né? Então, eu achei tão interessante quando ele fala, sua posteridade será peregrina em terra alheia. O povo de Deus foi estrangeiro na terra de Egito. Foi peregrino. Será reduzida à escravidão. Realmente foram reduzidas à escravidão. Será afligida por 400 anos. E foi 400. Alguns falam 400, no final fala 430 anos. Mas essas variações de tempo nem é algo para a gente dar muita atenção, porque de 400 para 430 não faz muita diferença, né? Tanto faz. A história em si não vai mudar por causa disso. Tá? E outra, no versículo 14. Contudo, julgarei e castigarei a nação. Foram as 10 pragas do Egito. E depois de muitas aflições, os seus descendentes sairão levando muitas riquezas.
quando eles saíram do Egito, saíram levando tudo quanto podia carregar de ouro e prata. Isso mesmo a gente vai ver depois, tá? Então, é só uma colocação que, até para os dias de hoje, a pastora sempre fala, né? Deus nunca faz sem te avisar. Ele dá sempre um toque de quem é você, do que Ele quer de você, do que espera de você, de quem é você. Ele dá um sinal. Se não fala através de alguém, você sente no coração, o Espírito Santo toca para alguma coisa e Ele nunca deixa você no escuro. Parece que, às vezes a gente fala, né? Deus não fala, não sei o quê. Ele fala alguma coisa. Às vezes o processo é que Ele não conta. O processo para aquele fato, Ele não fala nada. E nem deve, né? Porque se falar a gente não aceita, né? A gente não quer passar, né, o processo, a gente é um pouco mais complicado. E Deus revela os seus planos e propósitos aos seus filhos e se cumprem ao longo da história. E é assim desde a antiguidade, né? Aqui no Gênesis, no primeiro, o que acontece? No Êxodo, aliás. No capítulo 1, Moisés escreve todos os filhos, os 70 membros da família de Jacó que foram para o Egito, ele cita aqui. Ele fala quem são. Então, fala Simeão, Rúben, Levi e tal, né? Na verdade, isso é que liga ao Êxodo. Então, o povo que está sendo falado nesse livro se refere à família de Jacó. Então, ela liga Gênesis com Êxodo, é a ligação. Aí, começa dizendo que os filhos de Israel se tornaram mais numerosos e mais poderosos do país. No versículo 9, né? Falando, o faraó dizendo isso. Isso também, ela vem da promessa feita a Abraão, né? O que Deus falou para Abraão? Que se multiplicaria como os grãos de areia, como as estrelas do céu. E aqui se cumpre. Porque no Gênesis, você não enxerga essa multiplicação. Pelo contrário, os patriarcas tiveram esposas estéreis, né? Aí você não entende como que vai ser um povo numeroso na terra, né? Como você vai enxergar isso? Não enxerga. Jacó que teve 12 filhos, vá lá, mas ainda não é multidão. Você não considera multiplicação. Mas no Egito, eles se multiplicam. É aqui que essa palavra começa a se cumprir. E é uma multiplicação tão grande que o próprio faraó fica assustado. Eles são um povo estrangeiro, os hebreus. Eles não são egípcios, não têm a linhagem nenhuma do povo egípcio, nem são povos que os egípcios conquistaram. Pelo contrário, eles foram lá de livre e espontânea vontade. Né? José estava lá, Jacó foi lá porque faltava alimento, acabou morando ali, então eles foram lá, foram chegando de quietinho, se instalando numa terra, e foram multiplicando loucamente, de tal modo que o próprio faraó fez a contagem da população, falou, gente, eles são mais numerosos que nós egípcios. E esse povo não é nosso povo. Estão aqui, meio que, né? E tem cultura diferente, costume diferente. Se um dia falar, nós vamos tomar essa nação, eles vão conseguir. Então, bateu medo no faraó. Eles não faziam nada, mas teve medo, teve receio. E os egípcios eram uma potência muito grande, eles tinham a natureza de conquista, né? Então, tinham uma mentalidade mais guerreira, mais de manter o poder e tudo mais. Não era um povo pacífico, digamos assim. E então o faraó teve muito medo de perder esse poder. Aí o que ele faz? Ele começa a oprimir. Alguns estudos que eu vi, não que eles eram escravos exatamente, tá? Porque eles chegaram lá como homens livres. Mas o que acontece? Começaram a cobrar serviços, né? Então, por exemplo, cada um deles tinha sua casa, seus bens, porém tinha que trabalhar para o faraó um tanto. Tipo assim, vocês têm que fazer isso. E aqui no caso, eles tinham grandes construções, então cada família tinha que fornecer um tanto de tijolos, um tanto de materiais e tudo mais. Então começaram a oprimir dessa forma. Então é uma forma de escravidão também, né? E ele começou a subjugar o povo de Israel. Então tinham que pagar muito tributo, muitos serviços.
Então, começava a faltar para eles, né, muitas horas de trabalho e opressão. E isso começou a pesar e eles começaram a clamar. E Deus viu isso, olhou, falou, é o tempo agora, né? Agora é o tempo de eu me manifestar. E ele começa a agir. E ele faz algo interessante, né? Como que a Bíblia fala muito em bebês, né? Criança. Fala de Jesus, que nasce ali, bebê. Fala de cada nascimento de Isaac, Jacó, sempre o nascimento, como que Deus, ele começa do começo mesmo. Ele cria. Se não tem, ele cria. Moisés foi um desses. Deus falou assim, eu preciso de uma pessoa para fazer esse trabalho, de libertar o meu povo. Ele faz nascer uma criança, e essa criança é Moisés. Ele teve outros irmãos mais velhos, mas Deus falou, não, eu quero um que eu vou fazer nascer. E fala aqui do nascimento de uma criança formosa, bonita, né? Numa época, num momento, que seria o pior momento para se nascer. Que o faraó, quando ele falou assim, olha, eu preciso dar um jeito nesse povo que está crescendo demais, o que ele faz? Ao invés de só castigar e né, colocar debaixo dos pés dele, ele toma uma atitude muito séria, né? Ele fala, primeiro ele põe 2 parteiras, Sifrá e Puá, que a gente vai ver aqui também no capítulo 1. Fala, olha, todo filho homem que nascer menino, você mata, não deixa viver. Daí a parteira chegaria lá e fazia, nasceu morto, faz de conta, né? E faz isso. Só que as parteiras falam, não vou fazer isso não. Elas não obedecem Faraó. E continua nascendo gente, continua nascendo filhos homens e tudo. Aí, o Faraó fala, então, vou tomar outra atitude. O que ele faz? Ele manda matar, jogar no rio toda criança que seja menino. Então, o que acontece? Quando, naquela época, você não tinha filhos homens, a família deixava de existir o nome, né, daquela família. E também as mulheres que sobrassem depois iam se misturar com os egípcios, iam ter casamentos mistos, né? Então, isso perderia a identidade do povo. Perdendo a identidade, não iam se rebelar, não ia ter o sentimento de união para ir contra o faraó. Então, o que ele fez? Ele mandar matar todos os filhos meninos. Se você pensar bem, você lembra um pouquinho lá de Jesus também, né? Na época de Jesus também foi assim, né? O imperador, ele mandou que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortos, né? Para que, numa dessas, o próprio Jesus não sobrevivesse. E aqui também acontece a mesma coisa. A mesma estratégia do inimigo, né? Eles usam coisas semelhantes, porque o alvo é o mesmo. É o filho, o homem. E nessa época que resolve nascer Moisés. Tinha tudo para morrer. Era para morrer. Mas a mãe, ela, com muita astúcia, né, muita esperteza, ela cria escondido e ela faz uma estratégia. Ao invés de jogar no rio, simplesmente matar, ela coloca num cesto e deixa. É interessante, sabe? Eu fico pensando, o que será que essa mulher pensou, né? Alguém podia achar e matar também. Mas havia algo no coração dela, né? De uma esperança de que sobrevivesse. E foi achada pela filha do faraó. E interessante que a filha do faraó, ela vê que é uma criança hebreia. Provavelmente, supõe-se que seja por ter sido circuncidado, mas não dá para garantir, porque como estava já há tanto tempo sem cultuar a Deus, acho que esse costume também tinha se perdido. O povo não tinha esse costume de circuncidar nesses tempos, né? Não tinha nenhum sacerdote, né, que ensinasse isso, então o povo foi crescendo e tal. Mas ela sabia que era um hebreu, mesmo assim, pegou e tomou para criar. E sobreviveu. No período que mais improvável, Moisés sobrevive. E uma ironia, né? Deus, ele faz essas coisas só para dizer assim, eu sou Deus e eu sou maravilhoso. Quem que amamenta essa criança? A própria mãe. Porque a irmã de Moisés
a Miriam, provavelmente, ela ficou observando, quando viu que caiu nas mãos da filha do faraó, ela chega meio que assim, do nada, assim, chegava e falava, escuta, você quer alguém para dar de mamar para essa criança? Eu sei de uma pessoa. Aí falou, tá bom, então me traz ela. É a própria mãe. E a mãe que amamenta essa criança, cresce, e depois ele é criado no palácio junto com toda a corte imperial do faraó ali, né? E ali ele é educado, ele é criado assim como um príncipe, né? A época em que isso aconteceu, que ele nasceu, seria em torno de 1320, 1400, mas tem muita variação, tá? Se vocês olharem, forem pesquisar, vão achar datas um pouco variadas, diferentes, porque ninguém sabe exatamente quando aconteceu isso, tá? O próprio Êxodo, nascimento de Moisés, ela não é uma data específica. Em alguns estudos, pesquisando os faraós, as épocas, falam em 1440, outras 1300. E também, uma coisa curiosa, tem uns acontecimentos depois, entre os judeus, geralmente cai na faixa dos 1320, 1310, alguma coisa assim, na contagem do calendário dos judeus, tá? Moisés, ele nasceu nesse período mais complicado. Os seus pais eram Joquebede e Arão. A mãe era Joquebede. E, interessante, ele foi bisneto de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Ele é da família, da tribo de Levi. E tem no capítulo 6, a gente vai ver a genealogia. Aqui começam as genealogias, tá? Vai ter bastante. Já tinha um pouco disso, mas agora vai ter bastante. No capítulo 6 de Êxodo, nós vamos ver, versículo 14 a 26, contando toda a genealogia de Moisés e Arão. Acredito que Deus mandou Moisés registrar isso para que a gente soubesse que ele tem a linhagem de Abraão. Ele é da descendência de Abraão. Porque como aqui ele surgiu Moisés do nada, né? Você diria, mas quem foi esse homem, né? Será que é do povo de Deus mesmo? Será que não é de um judeu, hebreu com um egípcio, né? Alguma coisa assim? Mas não. Ele tem a linhagem de Levi, tá? Interessante que depois a tribo de Levi depois vem a ser também da linhagem sacerdotal. E, por sinal, foi Moisés profeta também. Eu já estava iniciando a linhagem sacerdotal aqui, através de Moisés. Fiz as contas, seguindo certinho a genealogia para trás, você vai ver. Ele é da tribo de Levi. Ele foi bisneto de Levi, tá? E aí, lá no Egito, no palácio, ele cresce, e é interessante, né? Justamente o faraó, que ordenou a morte dos meninos, foi o que assegurou sustento e provisão com a melhor educação da época para Moisés. Então, ele fez tudo, né, para que o povo não se rebelasse, mas ele criou o libertador dentro do seu próprio palácio. É uma ironia, mas a gente vê assim um cuidado de Deus, né? E aí, depois ele vive no palácio, né, até os seus 40 anos, onde daí depois começa toda a aventura dele. Se a gente olhar bem, eu estava reparando, Egito simboliza pecado e idolatria do mundo, mas foi lugar de preparação dos grandes homens de Deus, como José e Moisés, assim como lugar para provisão e sustento, para que o povo de Deus se multiplicasse. Inclusive serviu também de refúgio, quando José e Maria fugiram com Jesus, por causa da perseguição de Herodes, ali no Novo Testamento. Uma coisa que a gente tem que entender, né? O livro de Êxodo mostra que Egito não é lugar para a gente ficar. Porque no Egito somos estrangeiros e escravos, dominados por poderes deste mundo, e o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, se manifesta quando ele providencia liberdade, redenção para uma vida plena
em comunhão com o Criador. Com Moisés, Deus libertou o povo, levou a terra prometida dentro da dimensão terrena, com ordenanças em forma de lei. E hoje, através de Cristo, Deus nos liberta do pecado e da morte espiritual e nos conduz em graça e misericórdia para Canaã celestial, para viver uma vida eterna. Egito sempre é comparado com pecado, com morte, com idolatria. Na Bíblia toda, Egito exemplifica o inimigo, a ação maligna, né, a nossa tendência da carne. Então, ele é muito citado, mas ele tem sido um lugar de passagem. Tá? Deus usa Egito como um lugar para preparar o seu povo, um lugar para mostrar a sua grandeza também. Né? Não tem lugar melhor do que você mostrar seu poder no meio do inimigo, das forças do inimigo. E é o que Deus faz, principalmente agora em Êxodo. José, ele foi levado para o Egito e sofreu bastante, mas foi um lugar onde ele foi preparado para ser um grande governante. Foi lá que ele aprendeu. Moisés também. Ele conheceu o Egito, porque foi criado ali, junto com o faraó. E isso tornou ele apto, capaz de fazer a obra da libertação, né? Fazer toda a obra que Deus tinha com ele. Esqueci. Sim. Sim. Na verdade, a crise, ela tira do comodismo, né? Ela tira de uma situação que você poderia estar conformado, mas, de repente, é uma chacoalhada. Toda crise é uma chacoalhada, sabe? Para mudar de lugar, mudar de direção também, né? Não só o conforto, mas a questão de direção. Parece que você está indo certinho, parece que está tudo bem e não está. Deus fala, não é por aqui. Aí Ele traz a crise para você ir para o outro lado. E, falando de forma não tão espiritual, naquela época, a terra de Canaã é uma terra árida. Se a gente olhar em Gênesis, houve muita briga. Isaac teve problema, Abraão teve problema com poços de água. Porque a água era escassa, só se conseguia através de poços. Egito era o contrário. Egito era uma terra rica. O rio Nilo compara-se ao nosso Amazonas, o rio São Francisco, que alimenta, né, toda a região. E eles tinham uma colheita muito abundante, eles tinham condições de crescimento muito grande. Era um povo muito favorecido pela região geográfica ali. Então, o que Deus faz? Ele leva o povo dele para o Egito realmente para multiplicar. Falei, eu preciso que esse povo cresça, mas para crescer tem que ter comida. Onde tem comida? Egito tem comida. Vou mandar para lá. Lá, tudo bem que vai ser oprimido, mas eu vou fazer eles serem muito fecundos e vai ter comida para todo mundo. Eles vão se multiplicar porque vai ter sustento. Então, Deus usa Egito para formar o seu povo, para dar volume para o seu povo. Né? Na terra de Canaã não tinha como, não tinha lugar, não tinha comida, não tinha alimento suficiente para isso. Então, veja, o cuidado de Deus, até em tempos, a gente fala muito no lado espiritual, mas materialmente, né, existiu sustento no Egito. O Egito era um lugar rico, muito rico, sempre foi no passado. Hoje não. Hoje o Egito vive do passado. Por quê? Quando a gente fala Egito, o que nós imaginamos? Só pirâmides, né? É um país pobre, é um país muito dependente de outros. Hoje não é mais essa potência. Vive do passado, de turismo. É o que mais sustenta eles. Só que depois eu li tem um dos profetas que fala que Egito não ia mais prosperar. Deus amaldiçoou. E
Só que eu não lembro agora, mas foi numa das profecias de um dos profetas maiores que diz isso. Só que naquela época era uma potência, era um império muito grande. Depois do império egípcio, né, daí vieram os outros, os persas, babilônios e tudo mais. Mas o Egito nunca se levantou mais. Mas naquele período, era um lugar que Deus escolheu para que seu povo crescesse. E Ele manda para lá. E Deus falou assim, vai sofrer opressão, mas não tem problema, porque eu vou libertar eles. É passageiro, essa opressão vai passar. Então, para Deus não tinha problema nenhum que fossem oprimidos. Ele sabia, eu vou tirar eles de lá, né? Então, tinha essa questão, um lugar de preparação, um lugar de compreender, né, o que é o errado, o que é o paganismo. Então, é interessante. Inclusive, também, uma coisa curiosa, quando a gente vai ler a Bíblia, é muito interessante, principalmente no Antigo Testamento, tá? No Novo nem tanto. A primeira palavra do primeiro capítulo e a última palavra do último capítulo daquele livro, elas fecham a história. E Gênesis começa com a palavra no princípio, que é realmente o princípio. E o Gênesis termina com uma palavra, uma expressão, que é até meio chocante. Diz assim, num caixão no Egito, ou num sarcófago no Egito. É assim que termina o livro de Gênesis. E aí, fala de José. José foi embalsamado e o seu corpo foi depositado num caixão no Egito. Então, o livro de Gênesis termina num caixão no Egito. O que a gente pode entender? Egito é lugar de morte. Você vai morrer lá, você fica lá. É para sair de lá, não é para ficar. Egito é um lugar para sair. E trazendo para o dia de hoje, Egito prefigurando morte, né, lugar de passagem, isso é o nosso mundo hoje. O mundo cheio de idolatria, cheio de pecados da carne, a tendência da carne, do ser humano, né? Nós estamos aqui no Egito. É um lugar que seria de morte. Mas o que acontece? Jesus veio para nos libertar desse mundo do que nós vivemos hoje. Para uma liberdade, para uma comunhão com Deus. O que Moisés fez com o Egito, Cristo fez conosco, está fazendo conosco hoje. Então, o Êxodo, ele tem um simbolismo muito grande para nós hoje em relação ao Evangelho. Prefigura totalmente a obra e a pessoa de Cristo, né? Então, é nesse sentido, né? Moisés liberta o povo, leva para a terra prometida, dentro da dimensão terrena, com as ordenanças e leis. Hoje, através de Cristo, Deus nos liberta do pecado e da morte espiritual, não da morte física. Os patriarcas morreram fisicamente lá no Egito. Hoje nós temos uma morte espiritual. Se a gente permanecer no Egito, nós vamos ter uma morte espiritual. Nós vamos perder a comunhão com Deus, nós vamos perder a nossa identidade como filhos de Deus, né? Mas através de Cristo, nós temos a libertação do pecado, dessa morte espiritual, a gente se religa com Deus, né? E Ele nos conduz em graça e misericórdia. Moisés trouxe as leis, os mandamentos, para que voltassem a ter relacionamento com Deus. Hoje nós temos a graça e misericórdia através de Cristo, para a gente ser conduzido para a nossa Canaã celestial, que é o céu, né? A vida eterna com Ele. Essa é a correlação que existe entre Êxodo e o Novo Testamento. Então, é um livro que tem um peso, um poder muito grande para a gente compreender melhor o Evangelho. Através de Êxodo, a gente entende o Evangelho. Então, é um livro muito importante, muito interessante para a gente estar observando, tá? Voltando a Moisés, vamos lá. Aí Moisés diz que ele, num dia, ele foi ver os seus irmãos, a sua família, e viu um egípcio maltratando um hebreu. Aí nisso a gente percebe que Moisés sabia que ele não era egípcio. Ele tinha os seus irmãos. Provavelmente,
como a própria mãe alimentou, né, amamentou até que ele crescesse, de certa forma ele sabia que era adotado, tinha um vínculo com a família, a sua família de origem, e ele sabia, ele não era egípcio mesmo. E ele via a opressão que seu povo estava sofrendo. E aqui ele faz algo interessante. Ele mata o egípcio que oprimia o hebreu, em atitude de justiça própria. Ele toma a justiça para si, fala, vou dar um jeito, e mata, né? E por conta disso ele foge, porque daí ele seria morto. O faraó descobriu, e ele foge para a região de Midian. Midian hoje seria a Arábia Saudita, mais ou menos, né? Ele foge e vai para o deserto, para a região do deserto, encontra um grupo de pastores e acaba conhecendo a sua futura esposa, a Zípora, casa, tem um filho e vive lá os seus 40 anos. Esquece todo o passado, ele foi tocar a vida dele. Não, se eu voltar para lá, eu vou ser morto, eu vou viver aqui nessa terra. Esse povo é meu povo, então eu vou me conformar com a minha vida e tal. E passa normalmente, e ele não sabe do seu chamado. É engraçado que em Gênesis, a todo momento Deus fazia o chamado, né, para cada um. Aqui não. Até os seus 80 anos, Moisés não sabia para que ele estava lá. Ele não tinha noção nenhuma. Que existia um Deus que ia chamá-lo, que chama obra, nada disso. E num belo dia, Deus aparece a Moisés na sarça ardente, que está nos cânticos, nas músicas de louvor, e é uma figura clássica, a sarça ardente, Moisés falando com Deus, né? Aqui é algo assim maravilhoso também, porque nenhuma vez Deus apareceu dessa forma tão clara. Ele estava no meio da sarça, então Moisés não viu Deus, mas ouviu. Então ele falou realmente face a face. Mas tinha sarça no meio, né, para ele não chegar. Mas praticamente foi face a face que ele falou com Deus. E ele reconheceu esse Deus, né? E ele convoca para dar ordem ao faraó, para libertar o povo hebreu. Mas veja, é um susto, né? Do nada, aparece Deus e fala, você vai lá falar com o faraó para libertar o meu povo. Eu, né? Falar com o faraó, para libertar aquele povo todo. Que, na verdade, ele era assim, um simples pastor de ovelhas na época, nesse momento. E ele briga muito com Deus. É interessante, apesar dele reconhecer que é Deus, não havia um temor em relação a ele. A obediência, né? De temer a Deus, nossa, Deus falou, tem que fazer. Não, ele olhou só para si. Ele não olhou para Deus, ele olhou para si. E ele falou, quem sou eu? Eu não vou, não. Não sei falar, não sei fazer nada, né? Aqui a gente vê muito uma coisa curiosa, né? Vamos dar uma olhada de como Moisés brigou com Deus, tá? Só para a gente ter uma ideia. Capítulo 3, versículo 11, ele fala. Em 3:11 ele fala, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Quem sou eu? Essa é a minha coisa. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1, ele fala novamente, mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão, não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Então, de novo ele falando, primeiro ele falou, quem sou eu? Na segunda ele fala assim, ninguém vai dar crédito para mim, quem vai acreditar que eu falei com Deus? Né? E também no capítulo 4, versículo 10, ele fala de novo. Quatro, 10, Moisés fala, perdão, meu Senhor, todavia não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Ele vai dando um monte de desculpa. Não sou eu não quero, eu não vou, né?
E vai. E chega um momento que é interessante, Deus fica irado, ele fica nervoso, ele fica bravo com Moisés. Como assim? Aí, ele manda ele fazer o serviço, o trabalho, né, a convocação, junto com Arão, seu irmão. Ele fica irado e manda que Arão, seu irmão, vá juntamente com ele para falar a Faraó. Aí não tem mais como ele escapar. Ele tem que ir. E ele vai daí. É interessante observar que quando Deus escolhe alguém, não há como fugir ao chamado. É interessante, né? Deus, ele é soberano. Quando ele fala, eu quero fazer, eu vou fazer, ele faz. Quando ele fala, eu quero você, é você. Em alguns casos, ele pode até não ter essa determinação. Mas na maioria das vezes a gente vê na palavra de Deus que quando ele chama uma pessoa, se é com você, é você. Você tem que atender. De algum jeito você vai obedecer. Queira ou não. É onde a gente vê isso? Jonas. Jonas foi um profeta que Deus chamou. Vai lá em Nínive e fala com o povo lá. Jonas falou assim, não vou. Ele simplesmente dá meia volta, pega outro rumo e vai embora. O que acontece? No meio do mar, uma tempestade pega. Ele se joga, ele fala, vou me jogar no mar, vou me suicidar. Aí Deus não vai me pegar. Pegou. Uma baleia pegou ele, voltou. Está na barriga da baleia lá. E o que ele fala? Agora eu vou morrer aqui. Não, não morre, ele é cuspido para fora. E não é nem para fora dentro da água, na praia. Vivo. Fazer o quê? Tem que obedecer, né? Ele vai na marra. E o que acontece também? Davi, não que ele não quisesse, mas Saul perseguiu ele por mais de 10 anos. 13 anos, se não me engano, foi mais ou menos. Foi perseguido para não ser rei. Mas tinha que ser Davi. Não tinha outro. Era ele. E foi. Deu certo. E interessante que Saul, ele até se matou. Não foi nem alguém que matou Saul para que Davi ficasse livre. O próprio Saul se matou, porque ele se feriu e não queria ser pego, então falou, não, eu vou me matar. E Davi acabou sendo rei de Israel, né? Até o próprio Senhor Jesus, né? Jesus foi filho de Deus, foi mandado à terra aqui para nós, para que ele fosse morto para se sacrificar por nós. Olha quantas vezes tentaram matar ele. Quando ele era bebê, né, que Herodes mandou matar todas as crianças, ele escapou. Teve vários momentos em que ele foi perseguido, teve que fugir da multidão, porque queriam pegar ele, matá-lo. Não conseguiram. Ele só foi morto no momento que tinha que ser, que é na crucificação. Então, em todo tempo, a gente vê personagens, que tinha tudo para não cumprir o chamado. Mas cumpre, porque Deus, ele é soberano. O que ele manda, ele faz. Então, para nós também, né, nós temos chamado. E, às vezes, a gente não quer, ou reluta, ou quer fazer só metade do serviço, não quer fazer tudo. Não, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou, não. É muito para mim, né? A gente sempre dá uma desculpa. Aqui que Moisés fala, primeiro, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou um coitadinho. Esse é o costume que a gente tem de falar, né? Quem sou eu, né? Tá, tudo bem. Tá, então eu vou. Aí chega lá, não, mas ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acreditar em mim, que Moisés falou. O povo não vai acreditar. Quem vai acreditar que Deus falou comigo? Né? Outra coisa que a gente fala também. Né? Quem que vai acreditar que você já fala assim, olha, tipo assim, Deus está comigo, Deus isso e tal. Mas quem vai dar crédito para você? Quem que é você que vai olhar para você e falar assim, você falando isso, né? Dá um receio, né? E aí, a terceira desculpa que Moisés dá, né? Eu sou pesado de boca e língua. Isto é, eu não tenho capacidade. Não vou dar conta de fazer. Tá, primeiro, tudo bem, Deus mandou. Eu sou pequeno, mas eu vou. Segundo ponto, ninguém vai acreditar. Não, vai que alguém ainda acredita em mim. Mas não vou conseguir fazer o serviço. Não tenho capacidade. Eu não consigo falar, eu sou gago, eu não dou conta, eu vou pregar,
eu não vou conseguir pregar. Vou ficar nervoso, não vai dar conta e tal. Mas mesmo assim, ainda Deus é uma ajuda. Não, manda teu irmão Arão junto com você. Você não consegue sozinho? Alguém vai fazer junto com você. E você vai conseguir. Deus vai dar uma ajudinha, alguém vai te ajudar, ou uma situação vai te capacitar. Deus capacita, né? Sempre o pessoal fala, né? Deus capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os que têm capacidade. Ao longo da caminhada, Ele vai te capacitando. E realmente vai. E lá na frente a gente vai ver. Moisés fez muita coisa sem Arão. Acabou fazendo ele mesmo. No início, Arão ajudou, sim. Mas você vai ver depois lá na frente. Moisés estava dando conta de fazer tudo sozinho, imagina. Estava lá, né? Então foi dando desculpas, mas no fim ele mesmo que teve que fazer o trabalho. E fez. E bem feito, por sinal. Porque está aqui para nós o exemplo dele, né? Então é por isso que eu falo, o Êxodo tem muitos exemplos assim em relação ao chamado, à capacitação, em relação a um trabalho como povo de Deus, né? Aqui se tornou povo. Eu não sei se posso fazer essa colocação, mas imaginei algo assim também. Primeiro, chamou o homem, Abraão, Isaac, Jacó. Depois, Deus chama o povo para sair do Egito e se tornar o povo dele. A gente se converte, aceita Jesus, a gente recebe Jesus, né? E nós passamos a ter uma vida nova. Depois, Ele nos chama para o povo dele, o que é? A igreja. Hoje, a igreja é o povo de Deus. Aí vem a nossa história com a igreja. Primeiro, nós temos a história particular com Deus, na conversão. A partir da conversão, nós temos um chamado para o povo. O que acontece? A gente se torna igreja. E como igreja, nós temos que sair do Egito. Como igreja, somos povo santo, não podemos estar misturados ao mundo, às coisas terrenas. Então, temos que sair do Egito e caminhar em direção à terra prometida, que é Canaã, que é o céu, que é a volta de Jesus, o nosso retorno para a casa celestial, né? É um simbolismo que a gente tem. Então, hoje nós somos povo, cada um de nós que está aqui, somos convertidos, aceitamos Jesus, temos Espírito Santo. Hoje nós somos povo. Nós aqui somos uma família, mas mais do que uma família, somos um povo com uma característica, com as nossas regras, nossas leis, nossos preceitos, nossos princípios particulares, os princípios de Deus. E é isso que Êxodo vem fazer, vem nos mostrar. O que Ele fez com o povo de Deus e o que Ele quer fazer conosco hoje, né? Das leis, das regras, no relacionamento que Ele quer conosco. Então, é algo que eu acho muito legal, muito interessante, em relação a esse chamado que nós temos. Eu mesmo, muitas vezes, já fiz isso. Deus, eu não tenho capacidade. Eu já pensei muito, Deus, quem vai acreditar em mim? Vou lá falar de Deus para alguém, de Jesus para alguém? Quem que vai dar trela para mim? Né? Nós temos esse medo. Mas Deus mandou, vai. Nem sempre vai dar certo, vai ter seus problemas, como Moisés teve. Ele foi lá, falou com o faraó no início. O faraó não aceitou. E não aceitou, inclusive, nos primeiros momentos, a gente vai ver que o faraó fica tão nervoso com isso, que ele coloca mais peso sobre o povo. Então, o povo hebreu falou para Moisés e falou assim, deixa eu ver se eu acho aqui, ele colocou uma carga tão grande que o povo ficou nervoso, falou para Moisés, você veio aqui para nos libertar, no entanto, o que sobrou é mais serviço para nós. E eles começam a odiar a Moisés. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. O próprio Moisés
fala para Deus, não foi, o povo, aqui no capítulo 5, versículo 22, 5, 22. Ele fala, então Moisés, voltando-se para Yahvé, Deus, suplicou, Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas e, de fato, ainda não fizeste nada para ajudá-los. Olha que difícil, né? Ele se queixa a Deus, fala, Deus, eu vim aqui do jeito que o Senhor mandou, essa coisa piorou. Está mais difícil do que antes. Né? Olha que interessante. E aí, Deus fala, não, vai lá de novo. Vai de novo. E aí, ele vai, começa a insistir com o faraó, aonde nós temos as 10 pragas que Deus manda sobre o povo egípcio. Uma de cada vez, cada um com sua característica. Como é muita coisa, não vou citar um por um. Mas, no geral, o que foi? Águas que se tornaram sangue, rãs, uma praga de rãs, uma praga de piolho, praga de mosca, peste sobre animais, tumores e úlceras sobre os homens e animais, chuva de pedra, gafanhoto, trevas e, no fim, a morte dos primogênitos. Foram 10 pragas que Deus mandou para esse povo, sobre a vida dos egípcios, para convencê-los de quem era Deus. E uma coisa que me chama muita atenção aqui, que eu acho curioso, por isso que eu falo, Êxodo mostra muito o caráter de Deus. Se vocês perceberem, em vários momentos, Deus alertou Moisés. Eu vou endurecer o coração do faraó, tá? Você pode ir lá, falar, mas ele não vai te ouvir, tá? Difícil, né? A pessoa, Deus fala assim, vai lá em tal pessoa, pega o evangelho para ele, mas insiste, tá? Só que tem uma coisa, ele não vai aceitar não, viu? Mas você vai lá. Eu falei, Deus do céu, não vai dar em nada e eu tenho que ir lá? Vai lá e fala. E vai para casa. Aí no dia seguinte, vai lá de novo falar com ele. Eu falei, Deus do céu, de novo. Eu falei ontem com ele, eu falei hoje de novo. Vai brigar comigo. Não tem problema, vai lá e fala de novo. Só que, vou te avisar, não vai aceitar não, viu? De novo. Mas você vai lá de novo. E foi isso que Moisés fez. Já pensou que dureza? E lá na casa do faraó, na frente dos conselheiros que ele tinha, aquele monte de gente do Império Egípcio, chegar e falar uma coisa e falar, não vai dar. Aliás, em vários momentos, o faraó até falou, não, eu vou libertar. Chegava no dia seguinte, nada, não acontecia. Então, foi uma grande prova para Moisés também, de ter que obedecer isso. E é engraçado, hoje a gente passa por coisa parecida, né? Você vai pregar o evangelho para alguém, você vai lá dar uns conselhos para alguém, às vezes nem é pregar o evangelho, dá conselho, a pessoa não aceita, fala assim, não, tudo bem, mas, assim, tipo assim, obrigada pelas suas palavras. No dia seguinte, a pessoa está fazendo a mesma coisa errada. E você fala, socorro. Ela garantiu que não ia mais fazer isso, está lá fazendo de novo, e vai. Aí você fala, qual o propósito disso? O propósito de dizer é Deus. Deus, ele zela pelo seu caráter, pela sua divindade, pelo seu poder. Ele quer mostrar o poder dele. Ele quer dizer, eu sou Deus. Tanto para Moisés, quanto para as pessoas. Deus, ele tem essa característica curiosa. Já vi gente falar assim, nossa, Deus ele se acha, então precisa se manifestar, ele precisa mostrar o poder desse jeito, como se Deus fosse uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, né? Não, Deus tem que se mostrar. Mas não é bem isso, Deus está acima disso. Sabe o que a gente precisa entender? Deus é Deus. É que ele fala aqui, eu sou o que sou. Ele está tão acima daquilo que a gente imagina de uma pessoa, de um ser, que ele faz isso porque ele tem um zelo pelo próprio nome que ele tem. Eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu sou. Eu sou além daquilo que vocês imaginam. Não é porque ele queira se aparecer,
porque tem necessidade de se mostrar, mas porque Ele é isso, e muito mais. Isso é pouco. Mas Ele quer se manifestar para nós, até para dizer assim, gente, eu sou Deus, acredita em mim, confia em mim, eu vou cuidar de você, eu sou capaz, eu tenho poder. Então Ele faz isso, né? Em várias ocasiões, Deus alerta Moisés. E deixa eu ver se eu acho qual, tem um versículo que ele fala muito claramente isso, né? Capítulo 7, versículo 3. 4, 3, 19. Tem um versículo que ele fala claramente que ele quer se mostrar mesmo. 3, 19 tem também. 7, 3, 10, 1, vamos ver se é o 10. Tem o que eu li que falei, essa daqui é o que... Ah, tá. É capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: vai ter com Faraó, porquanto, aqui fala, lhe obstinei as entranhas, né? E o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize esses meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos, como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim, todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Ele está falando, eu quero que todo mundo saiba que eu sou Deus, que eu faço maravilha, e que eu zombei do Egito. Essa palavra zombar está em todas as várias traduções, não é só aqui. Ele diz assim, Egito acha que é poderoso? Acha que tem algo? Não, não tem. Eu vou zombar desse império. Era o maior império na época. Então, seria como hoje, talvez, acontecer algo assim, para que zombasse do presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, por exemplo. É a mesma colocação. Chegar e zombar deles e falar assim, olha, eu sou mais do que vocês. Né? E é isso que ele quer. Ele fez todas essas maravilhas. Mas o objetivo principal era para ele se mostrar. E ele fala, né, para ser contado para os filhos e filhos dos teus filhos. Eu quero que... Então, em Êxodo, Deus ele vem para se mostrar. Fala, gente, ele vem se apresentar para o povo dele. Porque eles ficaram 400 anos lá, sem nunca falar de Deus, sem fazer culto, sem nada. Então, ninguém sabia. Deus do meu pai, Deus do meu avô. Estava muito longe, uma pessoa totalmente estranha. Então, em Êxodo, ele se aparece, como ele faz com toda a nação egípcia. O povo Israel, os hebreus, eles participam disso. Eles conseguem observar tudo que está acontecendo, né? Então, a gente vê o caráter de Deus aqui, a manifestação dele como Deus. Quem ele é, ele mostra. Os grandes milagres que a gente não vê em lugar nenhum mais na Bíblia depois, tá? E aqui, vou dar só um toque. Tá. Não vou entrar aqui, daí vai ficar muito longo, vamos nos ater aqui mesmo. Alguns dizem que cada uma dessas pragas era um deus do Egito que Deus queria mostrar que ele era mais poderoso. Representava. Parece que cada uma dessas pragas tinha a ver com algum deus egípcio que Deus foi derrubando um por um com o poder dele. Isso é um estudo, não que seja comprovado, mas tem essa teoria, tá? Por isso que eram essas 10 e tinham sentido para cada animal, alguma coisa assim. Aí vem a última, que é a morte do primogênito. Na última praga, Deus ordenou a celebração da Páscoa para marcar esse momento de uma maneira muito especial. Essa palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem, passar por cima, né? E aqui, no caso, passagem da escravidão para a liberdade. E é celebrada até hoje pelos judeus, né? E juntamente com a festa dos pães sem fermento, que
que foi instituído na mesma ocasião, o mês, e é interessante. Como já era para sair mesmo, Deus falou, agora vocês vão sair de verdade. Então, vão preparar tudo. Faz as malas, prepara tudo, e vão preparar comida, vocês vão fazer um ritual específico para isso. E como ele ia matar todos os primogênitos, ele ia marcar o povo de Deus para que no povo de Deus não acontecesse isso. Ele marcou com sangue. Então, ele mandou matar um cordeiro, passar o sangue em todas as portas das famílias hebreias, para que daí, quando o destruidor, o anjo da morte passasse, não entrasse nessas casas marcadas por esse sangue. E aí, eles seriam salvos, só morreriam os primogênitos dos egípcios, certo? E o curioso é que hoje a gente vai fazer relação com Jesus. Jesus é considerado o cordeiro, né? Nosso cordeiro que foi sacrificado por nós. E é justamente esse cordeiro que é citado aqui em Êxodo. E o sangue foi aspergido nos umbrais das portas. É o sangue de Jesus que hoje foi derramado por nós e que ela vem sobre nós. Somos revestidos com esse sangue para termos acesso a Deus. Então, hoje nós somos salvos mediante o sangue de Cristo, assim como naquela época o sangue do cordeiro jogado nos umbrais das portas salvou os primogênitos do povo de Israel. Essa é a correlação da Páscoa que nós temos hoje. Os judeus comemoram essa Páscoa como aqui, porque eles não creem em Jesus. Mas hoje nós que cremos, ela prefigura totalmente a Páscoa dos judeus. Só que o cordeiro é Jesus, o sangue é o sangue de Cristo derramado na cruz, e hoje nós somos revestidos com esse sangue. Por isso nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Que quando fala, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, né? Mas como assim, sangue purificado, sangue vermelho? Então, é em referência ao que aconteceu aqui em Êxodo. Então, se você não entende isso aqui, literalmente falando, é meio esquisito você falar assim, ser revestido pelo sangue, né? Não é muito legal, né? Como que sangue pode purificar? Sangue é uma coisa grossa, vermelha e tal, né? Mas é o que aconteceu aqui. Então, dessa forma, Jesus cumpre todo um ritual do Antigo Testamento. Ele sendo cordeiro e derramando sangue. Então, hoje, a partir daí, faz todo sentido esse sangue de Jesus sobre nós, faz todo sentido o sangue derramado e de se dizer que Jesus é o cordeiro pascal. Por causa desse evento, né, que Deus ele instituiu naquela época, porque ele já ia mandar Jesus nos tempos atuais. Então, ele colocou essa regra para que daí, quando Jesus viesse, as pessoas entendessem que Jesus era o Messias. Os judeus não entenderam, não quiseram entender isso. Então, os gentios foram abençoados para que fossem recebidos como filhos. E aí tem toda essa correlação com o Êxodo. E a Páscoa dos judeus é um ritual, nossa Páscoa é diferente, mas é a mesma coisa no sentido. Tem tudo a ver, faz relação. É muito legal isso. É algo que você imagina, né? Jesus como cordeiro, o sangue dele sendo derramado, passado sobre as nubres, e o anjo da morte, quando viu esse sangue, não entrou na casa. E hoje, quando nós somos revestidos com esse sangue, vem a morte, vem o inimigo, vem o reino das trevas, mas não nos toca. Não toca na nossa vida. Ele não pode tocar. Porque sangue do cordeiro é um sangue que realmente purifica. É muito lindo essa correlação. E uma coisa curiosa aqui também, Êxodo 12, 2, capítulo 12, versículo 2, fala uma coisa curiosa que eu nunca tinha reparado, quando eu fui ler com calma, fui ver. Versículo 12, capítulo 12, versículo 2, Deus fala assim, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. O ano, que contava-se os anos, tá, 1000, 2000, 3000, mas não tinha um mês inicial. O mês da saída do Egito foi considerado o primeiro mês do ano. A partir dali, começou o primeiro até o 12º. Começou a contagem dos meses. E hoje é feito
a contagem dos meses do ano através disso aqui. Os judeus fazem isso, no calendário religioso deles. Começou aqui, o primeiro mês. E cumpre-se até hoje. Se eu não me engano, nessa época era 2.800 e pouco. Aí depois, se fizer as contas certinho, encaixa exatamente o ano de 1.300 e pouco, o ano do Êxodo. Então, é muito legal essa questão. Nós estamos em 5.700 e pouco, né? E daí a conta bate certinho com esse daqui, com esse evento. Interessante. E aí, uma coisa interessante, né? Quando eles saíram ao amanhecer, o povo levou dos egípcios objetos de prata, ouro e roupas em abundância, como foi predito por Deus em Gênesis 15:14 e Gênesis 15:14, Deus fala que ia livrar o povo e que ele ia tirar de lá com muita riqueza. Além de sair de lá, ser liberto, Deus ainda mandou toda a riqueza do Egito junto com eles. Em 15:14, ele fala, né? Julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, seus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Não dá para entender por quê, mas acontece. Em Êxodo 3:22, também ele fala, antes de acontecer, Êxodo 3:22, Deus manda falar para Moisés. Falou assim, 21, já no 21, né? Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que quando sair, não será de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, ouro, joia e toda espécie de vestimenta que porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. E acontece, eles saem de lá com muita riqueza. Então, veja que fizeram um arraso, né? Destruiu, matou os primogênitos, destruiu as plantações com os gafanhotos, matou os animais com a chuva de pedra. Quer dizer, arrasou com o povo dos egípcios, né? Ainda levaram todos os objetos que eles tinham de valor. Quando saíram, aqui diz que era de 600 mil, somente homens, sem contar mulheres, crianças e todos os animais. E durante todo o dia vieram povos de toda a região do Egito para se reunir a Moisés em Sucote para iniciar a jornada de volta a Canaã. Foram 600 mil homens que saíram de lá. E, sem contar homens, mulheres e crianças. Então, se pelo menos de 600, que metade fosse casado, que tivesse 3, 4, 5, 6 filhos. Então, dá para contar uns 2 milhões para mais de pessoas. Quando a gente fala em Êxodo do Egito, a gente imagina aquele grupinho de pessoas saindo, né? Aquela filinha de gente. Não foi isso, não. 3 milhões de pessoas daria em torno de 5 vezes habitantes de Londrina. Olha quanto que é. Ou, se for... Londrina tem em torno de 500, 600 mil habitantes. Imagina 5 vezes, 4, 5 vezes, Londrina, saindo pelo deserto. Então, no final, quando fala assim, que eles foram para, todo o povo foi para Sucote. Sucote era limite de Egito, com Canaã. Ainda estava um pouquinho no Egito. Aí eu pensei, mas por que foram para Sucote? É que é o seguinte, tinha que ter um ponto de partida, né, para reunir esse povo todo. Isso sem contar animais. Imagine rebanho de gado, né, de ovelhas, essas coisas que eles tinham. Gente, foi uma empreitada magnífica, estrondosa, essa saída do Egito. Foi muita gente. Um povo muito grande. Imagina Moisés para conduzir esse povo todo. Foi um evento fantástico. Não foi? A gente olha assim para aquela coisa bonitinha, né? Aquele grupinho de pessoas, todo mundo na filinha até de Moisés. E todo mundo só roupa do corpo. Não era. Todo mundo carregando carroças e mais carroças de bens e coisas que eles tinham conseguido.
dos egípcios e tudo mais. Então, foi um evento maravilhoso, assim, fabuloso, mesmo para a nossa época hoje, viu? Mesmo para a nossa época hoje, é algo grande. E foi o que aconteceu. E, dessa forma, Deus liberta o povo dele. E aí nós vamos ver na próxima aula o Mar Vermelho. Aí vem a caminhada. Aqui, até aqui, foi a saída. Conseguiu sair, conseguiu romper com o Egito. Aí agora começa a caminhada em relação ao deserto e a Canaã. Aí nós vamos ter mais aventuras. E aí, queria ver com vocês, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação sobre isso? Tem uma significação muito grande o livro de Êxodo. Esse início, principalmente, é muito forte. Nós vamos ter os 10 mandamentos e tudo mais, também é muita coisa. Mas a gente pode ver assim que Deus, ele se mostra muito mais agora nesse livro. Quem ele é, o que ele faz, o que ele quer. Através de Moisés e o povo dele. Alguma observação? Tá. Ah, sim. Então, é o que a gente pensa quando a gente lê, né? Mas por que fazer o povo sofrer mais ainda? Por que fazer Moisés passar vergonha? Mas aí que está. Por isso que a gente vê, por isso que fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça. Existe um propósito que muitas vezes não tem a ver com você, não tem a ver com nada do que você está vendo. Vai muito mais além. Aqui no caso, Deus fazia o quê? Para ele mostrar as suas maravilhas. Não tinha nada a ver com Moisés, não tinha nada a ver com... E o outro ponto, Egito sempre foi uma nação ruim para os hebreus. 400 anos oprimindo. Imagina, você vê, sendo oprimido por 400 anos. Às vezes aqui você não aguenta um presidente governa mal por 4 anos. Você não aguenta o prefeito, 4 anos aqui, já está brigando com o prefeito. Porque não fez isso, porque não fez aquilo. Imagina você aguentar uma opressão de 400 anos. Sendo mandado, sendo roubado, injustiçado. Sem ter, às vezes, nem comida direito, sem ter como se manter, ainda exigindo que você pague taxas e mais impostos e tal, aquela luta. Existia muita coisa errada, muita injustiça. Deus quis reparar essa injustiça. E como que ele ia fazer? Se simplesmente Moisés chegasse e falasse assim, olha, gente, Deus, o faraó, manda todo mundo embora e tal, porque senão Deus vai castigar vocês. E Deus, o faraó falasse assim, beleza, tudo bem, pode ir embora. O povo egípcio ia passar numa boa, ia continuar rico, fazendo o que quer, do jeito que quer, não é? Essas 10 pragas acabaram com o Egito, ou pelo menos naquele reinado daquele faraó, acabou. Então, toda a injustiça dos 400 anos que o povo passou, pagou. O povo pagou, o povo egípcio pagou. E acho que pagou bem pago. Perdeu um monte de coisa, inclusive até os bens. Tudo aquilo que foi roubado do povo hebreu, que poderiam ter enriquecido ali, e que não conseguiram enriquecer, na hora da saída levaram tudo para eles. O despojo. Também, sim, porque era o maior império, né, na época. Sim, verdade. É verdade, verdade. É verdade. É.